claro, esperava essa goleada pelo placar de 6-2, mas não pelo jeito que foi, né? Até mistura de vaias. No primeiro tempo, muitas vaias, no segundo tempo, aplausos e vaias. Como é que você analisa o jogo em si do 13? Agradou, apesar do placar? O placar foi o que mais agradou. O problema é que o futebol nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina, né? E a gente teve realmente um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo melhor, um segundo tempo onde a gente fez o que deveríamos ter feito durante todos os 90 minutos e o que nos deu a vitória com uma margem boa de gols, o que nos deu os 3 pontos e o que nos deu a vice-liderança do campeonato, agora com todo mundo com o mesmo número de jogos. Então é uma situação onde, lógico, temos aspectos a serem corrigidos. Ninguém se ilude aqui dentro achando que uma vitória como essa representa mais do que realmente ela representou, os 3 pontos, a situação na classificação. Mas é importante a gente lembrar que dos últimos 15 pontos nós fizemos 13. Então é um time que vem em ascensão, a sequência de jogos mostra isso. E no domingo a gente tem uma oportunidade, dentro de um clássico, de confirmar a nossa classificação. Então, o que pode desbancar o Souza, né, professor, nessa liderança? Na verdade, a gente precisa ver jogo a jogo, né? E nós temos esse confronto agora com o Souza, que é o líder do campeonato. É um jogo que promete, é um jogo onde se enfrentam os 2 primeiros colocados. E a gente, eles já classificados e a gente podendo garantir a nossa classificação com uma vitória. Então, é importante a gente entender o que aconteceu no jogo de hoje, valorizar a vitória e trabalhar bem, principalmente recuperando desse jogo na quarta-feira, para que a gente possa chegar no domingo forte e aí sim, dentro de um clássico, poder jogar o nosso melhor jogo. Professor, apesar da goleada, os torcedores ficaram um pouco insatisfeitos com o primeiro tempo. A cobrança é para isso tudo ou o mais importante é a vitória? A cobrança, ela existe sempre, né? É difícil você atingir o nível que o torcedor espera. E a partir do momento que você vai evoluindo, o torcedor, a expectativa aumenta e a exigência aumenta. Então, como eu falei, é um time que vinha de 3 vitórias e um empate, né? de 12 pontos disputados, 10 vencidos, onde se esperava um jogo com mais tranquilidade, um jogo mais fácil. A gente viu a dificuldade que o adversário nos impôs no primeiro tempo, a gente teve defeitos no primeiro tempo, por isso sofremos 2 gols. Mas, de um modo geral, na segunda etapa a gente foi bem superior, fez a vantagem, que poderia ter sido até maior, mas, como eu falei, temos aspectos a serem corrigidos e o importante é, no final da competição, o torcedor ficar satisfeito. Marcelo, eu queria falar com você sobre o sistema defensivo do 13. Quando o 13 ficou 3 jogos sem levar gols, a dupla foi o Renan e o Marcelo, né? Isso, eles acabaram levando um gol no clássico, mas já foi no finalzinho. Você não teve essa dupla dentro do Pombal, não teve hoje. Eu acho que foi a maior preocupação do torcedor, apesar dos 6 gols, levou 2 da Picuiense, por exemplo, adversários diretos não levaram gols, Campinense não levou, Serra Branca não levou, o Souza também na liderança não levou. O que lhe preocupa mais defensivamente é o sistema ou essa formação de zaga ainda que não conseguiu encaixar, além dos 2 atletas, o Gomes também hoje estava suspenso? O sistema defensivo é muito coletivo, né? E por ser assim, entrosamento é importante. Então, a partir do momento que nós tivemos uma sequência de jogos com Marcelo e Renan, a gente viu evoluir essa questão, né? E é lógico, a ajuda de todo um sistema, mas era uma dupla que estava ganhando entrosamento, estava se saindo bem, dando poucas oportunidades aos adversários, né, de um modo geral, e a gente perdeu o Renan, né, pela questão de uma lesão. E a partir daí, no jogo passado com o Gomes, hoje com o Thiago, a gente teve um pouco mais de dificuldade, até pela característica dos jogos mesmo,
jogos onde a gente se expôs mais, né? E a partir daí a defesa fica mais exposta. Mas existe a questão do entrosamento, a questão de você ter que colocar e você colocar jogadores que não estão com o mesmo ritmo, né? O Renan já vinha jogando em sequência e acabamos sentindo um pouco isso. Mas como eu falei, a questão é coletiva, o sistema defensivo ele funciona coletivamente e a gente tem como ajustar e fazer com que todo mundo se sinta mais confortável nessa situação. Vocês têm sentido a falta do Anderson, atacante? Os jogadores, a gente tem um elenco que não é um elenco muito extenso, né? Numericamente, a gente tem alguns jogadores da base que compõem esse elenco que ainda estão ganhando experiência. Então, quando a gente pede um jogador com a experiência do Wanderson e do Renan, como a gente acabou de falar, de uma maneira ou de outra a gente acaba sentindo, né? Se não pela questão da substituição propriamente dita, mas você perde algumas opções que você normalmente teria dentro do jogo e fica mais difícil de você modificar as partidas, mas eu entendo que hoje foi um jogo que os jogadores que entraram contribuíram muito para que a gente pudesse fazer o placar que fizemos no segundo tempo. Você nomeou até como clássico o próximo jogo Souza e 13, você falou agora na entrevista, o primeiro contra o segundo. Fazer até uma pergunta para o nosso comentarista. Será que o 13 tirou um pouco o pé depois que virou 3-2, pensando nesse jogo? Aí eu não falo nem porque os jogadores queriam isso, mas no subconsciente dos atletas, você imaginou isso ou não? Tem nada a ver? Não tirou, tanto é que o placar representou isso, né? A gente não em nenhum momento fez nenhum movimento em termos de segurar o placar a partir de que viramos o jogo, né? Muito pelo contrário, a gente manteve a nossa postura ofensiva, sabíamos que íamos criar oportunidades, mas o jogo, de um modo geral, exige que você controle a partir do momento que você tem o resultado e as chances vão aparecer a partir desse controle. Então houve um desgaste um pouco menor, apesar da gente ter acabado com 10 homens, né? Controlamos bem o final da partida e acabamos fazendo uma vantagem bem significativa.